Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Abril Forward Sessions. O meu nome é Mafalda Teixeira da Abril e sou coordenadora do setor de infraestruturas e parcerias público-privadas da Abril Advogados. O que é isto das Forward Sessions? São webinars que a Abril organiza para discutir temas da atualidade, do interesse da economia e focá-los numa perspectiva prática e do interesse das nossas empresas. Vamos dar início à ação de hoje e o tema que trazemos hoje aqui é Portugal e Logística em 2021 e, portanto, queremos saber quais é que são os desafios e quais é que são as tendências do setor da logística para 2021. Portanto, perguntas como saber como é que respondeu o setor da logística à crise pandémica, qual foi o impacto da pandemia nas cadeias de abastecimento, qual foi o impacto da pandemia no comércio eletrónico, saber em que medida é que Portugal está posicionado estrategicamente e geograficamente para fazer face às complexidades do setor logístico, são alguns dos temas que nós gostamos de discutir. Por fim, não acabaremos esta sessão sem vos dar conta das lições que a crise pandémica nos trouxe e, em especial, que se refletem no setor da logística. Para discutir isto, resolvemos convidar o professor José Crespo de Carvalho, professor catedrático do ISCTE, presidente da Comissão Executiva do ISCTE e um especialista em logística, estratégia e gestão. Vão participar no debate os meus colegas Manel Andrade Neves, sócio co-coordenador da área de Direito Público e Ambiente, e João Vacas, consultor da Abril Advogados e especialista em assuntos europeus. Como não podia deixar de ser, para moderar este debate, convidámos e contamos com a ajuda de Dora Assis, jornalista da Supply Chain Magazine, uma revista do setor que é das mais relevantes. Aos nossos dois convidados, agradecemos a vossa participação e terem aceito o nosso convite para estarem hoje aqui. A sessão 2 está pensada para 1h30. Vamos tentar, neste período, debater os temas, em especial as questões que nos foram colocadas no site, ou por via das respostas aos nossos convites para participar, e tentaremos, na medida do possível, responder a todos estes tópicos que nos foram lançados e ao desafio que nos foi lançado. Vamos então dar início à apresentação e passarei a palavra à jornalista Dora Assis. Olá, bom dia. Muito obrigada, Mafalda, e obrigada à Abril Advogados, não só pelo convite, mas pelo enorme desafio que é estar aqui esta manhã convosco. Para falarmos, parece-me que estamos todos de acordo, muito mais olhar para a frente do que para aquilo que nos trouxe até aqui. Eu acho que é por demais conhecido, enfim, a dimensão e o inesperado de tudo isto que aconteceu, que se abateu sobre as nossas vidas pessoais e profissionais. Mas também penso que ficou claro para todos a importância e o papel da logística, por um lado, e se calhar mais do que lambermos as feridas, de facto, o grande desafio é perceber que ensinamentos é que ficam daqui ou que poderemos retirar daqui para a logística. Quanto mais não seja, há aqui o mérito de a logística, ou o seu papel ficou bem claro, mesmo para aqueles que não profissionalmente não se moviam nesta área. E eu começava exatamente por aí, que é, eu acho que na primeira fase, e porque isto há várias fases, na primeira fase todos nós ficámos muito familiarizados com aquela ideia de que estamos todos no mesmo barco. E de facto transporte marítimo é uma coisa comum aqui a esta área da logística, mas nesta altura eu não sei se estaremos todos de facto no mesmo barco. Estamos talvez de barco ou não, mas os barcos são diferentes e com velocidades diferentes, provavelmente. Eu se calhar começava por lançar o desafio ao professor Crespo de Carvalho, e íamos tentar perceber se de facto estamos todos aqui no mesmo barco ou não. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à Abril pelo convite. Acho que é uma honra poder estar a partilhar ideias numa manhã sobre logística em Portugal e logística em Portugal, e estar com um conjunto de pessoas que me são muito queridas,
quer a fazer perguntas, quer a comentar, enfim. E espero que aqueles que me estão a ouvir possam, de alguma forma, aproveitar alguma coisa daquilo que possa ser dito e que seja uma conversa de valor acrescentado. Hoje estamos ou não todos no mesmo barco. Eu preferi dizer se estamos ou não todos no mesmo navio, porque em logística é navio. Barco é de recreio, não é? Não sei se estamos todos no mesmo navio. Acho que não estamos no mesmo navio, ou pelo menos em termos de compreensão daquilo que são, no fundo, toda a sequência daquilo que se passou. Acho que não estamos no mesmo navio, na medida em que a compreensão é diferente para pessoas diferentes de tudo aquilo que ocorreu. Isso por um lado. Por outro lado, penso que há assimetrias claras entre setores de atividade, uns com impactos muito maiores, outros com impactos bastante mais mitigados e outros que cresceram durante a pandemia. Portanto, até por isso, não estamos todos no mesmo navio. E, portanto, diria que há, digamos, uma situação de partida no primeiro momento que impactou todos, basicamente, talvez de uma forma mais ou menos transversal impactou todos. Agora vão-se começando a ver, de facto, diferenças bastante grandes e diferenças, enfim, para retomar ou para repor atividades, por um lado, e diferenças claras naqueles que souberam aproveitar ou que tinham, enfim, negócios ou perspectivas de negócio e de empresas que permitiram cavalgar esta onda da pandemia, no bom sentido, e, portanto, poderem, em termos económicos, monetizar aquilo que são os seus negócios e tirar partido da pandemia. Não sei se respondi, ora se era isto a ideia. Sim, respondeu, professor. Eu acho que... tornar isto dinâmico para eu aproveitava e perguntava ao Sr. Professor, já agora, seguindo a mesma linha de raciocínio da Dora, já vimos que não estamos no mesmo navio e também não estamos certamente no mesmo contentor, porque a crise dos contentores está aí. Como é que acha que ela se resolverá? Será o mercado que se ajustará? Haverá algumas iniciativas estatais que possam comatar algumas falhas de mercado? Como é que isto evoluirá? A crise dos contentores, ou da existência de contentores, ou não existência de contentores, ou de contentores a mais, por exemplo, a fatura global de contentores a mais, e não a menos, é de cerca de 30 bilhões de dólares americanos, portanto, 30 mil milhões de dólares. O que significa que, por exemplo, nós aqui temos um problema de shortage em termos de contentores, mas, por exemplo, da Austrália para a China, há 60% dos contentores que viajam vazios. E, portanto, não sabem onde se pôr os contentores. Isto quer dizer o quê? Exatamente. Isto quer dizer que há uma má distribuição de contentores em termos globais, e que há zonas que estão a ser mais afetadas por shortage de contentores do que outras, e há outras que têm uma abundância de contentores, e portanto há aqui uma assimetria na distribuição. Não vejo como resolver este problema a médio prazo, ou a curto e médio prazo. É um problema com que nos temos que defrontar, mas é um facto também que há vários portos no mundo que estão a ficar, enfim, com espaços exíguos pela quantidade de contentores em vazio que têm que comportar. E, portanto, há aqui visões diferentes do mundo consoante a geografia em que estejamos. Se por um lado podemos dizer que para nós possa ser um problema a não existência ou a escassez de contentores, para outros países é precisamente o contrário. Professor, mas eu queria se calhar voltar um bocadinho atrás e pegar, enfim, nesta situação que de facto foi inesperada, mas que se calhar teve o mérito de expor ou de pôr a nu as forças e as fraquezas das nossas cadeias de abastecimento, digamos assim. E eu acho que, de facto, se calhar há aqui alguns ensinamentos a retirar disto.
E há quem fale até de que há, enfim, há uma logística pré e pós-pandemia. Íamos tentar, se calhar, focar-nos um bocadinho aqui nisto, que é nesse aspecto das fragilidades e das fortalezas, das forças das nossas cadeias de abastecimento. Porque, independentemente dos setores, há de facto aqui algumas nuances que são comuns, não é? Uhum. O que é que se pode notar? Bom, no primeiro movimento, aquilo que se notou, e no primeiro, enfim, depois de ser declarada a pandemia, depois de termos confinado, e depois de, enfim, de ter havido aqui uma série de movimentos que todos conhecem, notou-se uma fortíssima dependência de cadeias globais, e este é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena sublinhar, e uma dependência, digamos, da fábrica do mundo, que é a China. E, portanto, a disrupção que existiu em termos de transporte e mesmo em termos portuários, em alguns portos do mundo, acabou por trazer consequências mais ou menos nefastas para a reposição de uma série de produtos, spare parts, componentes, para determinados setores e para outros, enfim, que eram só produtos e, portanto, retalho. Acabou por se notar que havia e houve, digamos, uma disrupção grande em termos de reposição de produtos a partir de cadeias longas. E este é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena sublinhar. E com este ponto, sublinhar também que nós temos uma dependência grande, somos uma economia aberta, pequena, muito aberta ao exterior, e, portanto, temos uma dependência grande, muito grande, de cadeias globais. O que é bom e que é mau, portanto, isto dá para os dois lados da moeda, mas temos uma dependência muito grande. Dito isto, passámos a dar, ponto 2, passámos a dar, se calhar, mais importância àquilo que eram cadeias que estavam disponíveis para substituir cadeias globais, ou seja, onde havia substitutos para que houvesse possibilidade de certa maneira, repor alguns dos produtos que tinham entrado na primeira fase em ruptura. E, portanto, houve aqui um shift de mindset entre aquilo que era uma preocupação de certa forma, de manter a cadeia global, num primeiro momento, num segundo momento, voltarmos para soluções mais locais e que pudessem, no imediato, satisfazer as necessidades, nomeadamente do consumo das empresas, etc. Isto colocou em causa fez emergir várias questões. Uma das questões importantes é a questão dos estoques ou da capacidade instaladas nos vários mercados. E como nós trabalhávamos, enfim, de há muitos anos, cadeias com estoques relativamente baixos e cadeias muito esticadas, aquilo que se chama impropriamente cadeias in just in time, enfim, não são in just in time, mas são muito esticadas, com estoques baixos, o que significa que, basicamente, manter cadeias destas em funcionamento com uma disrupção de estoque, com uma disrupção, digo, de transporte, acaba por esgotar rapidamente os estoques nos vários pontos e não haver, digamos, entre os vários links de estoques, não haver movimento, o que acaba por, no fundo, parquear os estoques nos vários pontos ou na origem, e as consequências são, em termos de consumo, não haver disponibilização de produtos tangíveis, sejam eles de que natureza forem, para o consumidor, para as empresas, no fim. Portanto, se aproveitarmos e fizemos aqui um movimento interessante, nomeadamente no retalho, fizemos um movimento interessante de rapidamente repormos com os produtos vindos, oriundos de mercados mais locais, não necessariamente só de Portugal, e nisso o retalho esteve absolutamente imparável, porque mexeu-se muitíssimo bem e o cliente se notou que havia prateleiras vazias num determinado momento, no momento imediatamente a seguir conseguiu perceber que, se não conseguiu perceber e se não estava atento, deve ter, enfim, interiorizado que o retalho fez aqui um shift enorme e uma mudança enorme e trouxe e foi capaz de trazer muito rapidamente produtos para o mercado e repor aquilo que eram prateleiras vazias num determinado momento. Com isto vem a questão, e aí sim vem a questão, ou emerge a questão da resiliência
e a questão da redundância, ou seja, as cadeias são ou não são resilientes? Bom, se nós trabalharmos com cadeias longas que têm disrupção de transporte, elas imediatamente se tornam, enfim, pouco resilientes. Mas se me perguntar se este modelo está esgotado, e podemos ir a isso, eu julgo que este modelo não está esgotado, tem uma continuidade futura que podemos falar dela. Agora, embora, enfim, aqui neste meio tempo já muitas vozes se levantaram exatamente em relação a isso, que é se calhar temos que repensar, e as empresas têm que repensar este modelo de produção que estava instalado, não é? E que de alguma forma expôs as nossas fragilidades e dependências das tais fábricas do mundo de que falava. Sim, vamos ver, nós acabámos por não ter poucas redundâncias, o que significa poucos substitutos nos territórios, nos locais, nos vários territórios locais, o que significa que as cadeias eram muito longas, eram tradicionalmente muito longas, e fazia-se pouco aproveitamento de produção local. E havia pouca redundância em relação a muitos produtos que vinham de fora. A equação, neste momento, está por resolver, ou seja, é possível ou não é possível investir em redundância, diga-se, duplicação de polos produtivos ou de acabamento de produtos próximos de um mercado de consumo, sim ou não? Eu acho que aquilo que vai ditar este tipo de movimentos será sempre o investimento e serão sempre os custos associados a movimentos deste tipo, porque não tínhamos dúvidas de que é muito difícil não racionalizar as coisas em termos de custos, porque as empresas têm um conjunto de payrolls e de salários e enfim, de investimentos a fazer e, portanto, no fim do dia vão querer olhar para o custo. Por mais que se diga que temos que repensar, e podemos ter que pensar e que escrever uns papéis sobre isso, no momento em que isto tudo voltar a uma certa normalidade, as cadeias globais continuarão a ser cadeias globais e a questão máter disto tudo é o custo dos produtos na origem, que mesmo acrescentado o transporte, está largamente abaixo daquilo que é o custo da produção local e, portanto, é quase inexorável termos que passar ou voltar a cadeias globais. Sr. Professor, apesar de tudo, desculpe interrompendo, mas no seguimento daquilo que acabou de dizer, o que me parece é que, inevitável agora, daqui para a frente, é que nenhuma empresa possa ficar dependente apenas de uma cadeia de abastecimento. Por mais que o custo de transação seja claramente favorável para essas longas cadeias, não pode nenhum negócio, pelo menos não considerar uma cadeia alternativa, local ou não local, para fazer face a uma crise como estas, porque de facto esta crise apanhou todos desprevenidos, as cadeias longas eram o que faziam basicamente o grosso de todos os fornecimentos e de todo o retalho. Houve este fenómeno da transferência para produtores e fornecedores locais, e eu também estou de acordo que isto é um fenómeno que provavelmente irá desaparecer sem achar que vai desaparecer nas grandes cidades e em alguns mercados mais pequenos, ou algum tipo de consumidor mais pequeno, mas seguramente que agora, ou a partir de agora, não haverá nenhum distribuidor que não pense em cadeias, em ter sempre presente cadeias alternativas. Este movimento provavelmente fará com que esse seja um fator a perdurar, não é? Pós-Covid. O que é que pensa sobre isso? Manuel, já agora aproveitava a reflexão que fizeste, porque a minha tinha também uma pergunta e julgo que fará sentido encadeá-la aqui.
que é precisamente a questão da autonomia estratégica que a União Europeia diz querer ter. Portanto, no fundo, cadeias mais curtas, não dependência das cadeias longas, e fala-se, a Comissão Europeia fala em autonomia estratégica aberta, que parece ser a quadratura do círculo, ou como agora existe, a circulatura do quadrado. Não é? Portanto, a minha pergunta é, pegando naquilo que o Manel disse, realmente se a gestão terá que passar a considerar esta possibilidade sempre de uma cadeia alternativa, isso por um lado, ou seja, no plano concreto da gestão das empresas, no plano mais macro e europeu. É execuível esta autonomia estratégica aberta ou menos aberta? Ok, são várias perguntas aqui. Vamos tentar enfim, tentar seguir a ordem das perguntas. Começando por responder à primeira pergunta, há um professor americano que se chama Yossi Sheffi, do MIT, que tem um trabalho notável sobre resiliência de cadeias de abastecimento e sobre resiliência e risco em cadeias de abastecimento, e que tem uma bibliografia extensíssima publicada e, enfim, há pouco tempo publicou também um livro sobre os efeitos da pandemia nas cadeias de abastecimento mais globais. Tem um livro, The Resilient Enterprise, que é um livro, enfim, quase seminal em termos de risco. E há uma coisa que o Yossi Sheffi diz portanto, ele faz um mapeamento, se quisermos, daquilo que são as disrupções possíveis e as consequências dessas disrupções para cadeias de abastecimento em função dos eventos que ocorrem. Vamos imaginar uma cheia, um terremoto, portanto, há vários eventos. E o evento que ele chega à conclusão que é o evento mais disruptor de todos é a perda de um fornecedor principal. Por ilação, isto significa que se eu cortar a cadeia e perder um fornecedor principal, algures, no globo, o que vai ser duro para mim é repor as condições desse fornecedor principal, porque eu tenho que encontrar outro. E esse outro fornecedor principal pode não estar no local, ou não estará, enfim, com disrupção em transporte, não estará no local onde estaria o primeiro e terá que vir de um local mais próximo, por consequência da disrupção do transporte global, terá que vir de um local mais próximo do consumo. Ora, isto significa que tem que haver condições para que haja produção em termos de locais mais próximos do próprio consumo. Há ou não há condições? Bom, isso depende em boa parte do investimento, depende em boa parte daquilo que, no fundo, quem distribui depois está disposto a ajudar a crescer, no fundo, determinado tipo de produtores. Sim, professor, deixa-me interromper. Era a primeira parte, enfim, isto tinha três partes, mas enfim, só comentei a primeira. Esse, de facto, é um aspecto muito importante e que, de alguma forma, até de conversas que tenho ido mantendo com alguns profissionais do setor, ressalta muito, que acho que ficou claro para muita gente a necessidade e a importância de, quando estamos a falar da produção, de ter fornecedores mais próximos. Sem dúvida. Estou totalmente de acordo que este problema resolve-se com um conjunto de fornecedores mais próximos, mas esta era a segunda parte da questão, que eu acho que, enfim, o Manel já comentou e acho que faz todo sentido, que é, no fim do dia, quem quer que esteja no mercado vai dar razão de ser uma coisa chamada teoria de custos de transação, que somados têm que dar mais baixos para ganhar margem do que aqueles que, enfim, são comparativos. E, portanto, a racionalidade humana é o que é. E, portanto, nós podemos dizer, em prol da sustentabilidade, ou em prol da redundância, ou em prol da não disrupção, em prol de nós vamos encontrar fornecedores mais próximos. Nós todos sabemos como é que funciona a cabeça do homem. Portanto, a cabeça do homem funciona com curto prazo, ganhos relativamente imediatos, pouca aposta ou pouco investimento no médio e longo prazo e em parcerias que façam crescer fornecedores a médio e longo prazo. O que significa que, e este é o ponto que eu acho que é crítico mencionar, nós estaremos tão mais bem preparados para ter
cadeias locais, quanto mais nós apostarmos agora, nesta fase, em criar condições para dar a esses fornecedores, dar-lhes escala, dimensão. E este é um papel que pode caber a governos, a Estados, mas pode e deve caber a quem distribui. Porquê? Porque o movimento de qualificação de fornecedores é um movimento que é autónomo, faz parte das empresas e, portanto, um distribuidor pode qualificar uma série de fornecedores, mas pode também qualificar e fazer arranjos ou criar arranjos de fornecedores, no fundo, criando condições para que esses mesmos fornecedores façam fusões entre si, façam, no fundo, aquisições, fusões e cresçam. É um processo um bocadinho forçado, mas é um processo de que Portugal necessita, porque se em boa verdade nós não vamos querer ficar, como dizia o Manel, nas mãos dos mesmos fornecedores ou de poucos, mas também vamos querer ficar em mãos de fornecedores que tenham alguma dimensão, que seja possível dizer, é possível responder, e é possível responder com um custo relativamente contido. E, portanto, os fornecedores de pequena dimensão têm sempre dificuldade na escala em diluir custo unitário. Portanto, em fazer escala e, portanto, ter custos à altura de custos de produtos que se fabricam em quantidades enormes. O que significa que essa escala faz-nos falta. E esta é uma oportunidade por parte de quem qualifica fornecedores e por parte de quem atribui incentivos a empresas, de atribuir incentivos, começando pelo Estado, atribuir incentivos e de qualificar fornecedores, empresas, em função dos seus movimentos de fusão e aquisição. Porque isto é absolutamente mandatório para um país pequeno, periférico e que tem um conjunto de empresas vastíssimo e que são maioritariamente microempresas. Não são empresas PMEs, são microempresas. E, portanto, está na altura, e esta é uma oportunidade, de podermos fazer qualquer coisa deste tipo. Agora, se isto será ou não feito, este movimento de escala ou de ganho de alguma escala, pois esta é uma oportunidade única e imperdível para o fazer. E essa seria a segunda parte da questão que eu acho que é importante mencionar. Porque senão, o que é que vai acontecer? Se não dermos escala a estes fornecedores, se não lhes criarmos condições para que eles, no fundo, ganhem essa escala, o que se vai passar muito rapidamente é na contabilização dos custos de transação e neste balanceamento entre comprar próximo ou comprar longínquo, vai tudo fazer-se e vai tudo somar-se e no fim do dia aquilo que sai mais barato é aquilo que eu vou fazer. Portanto, é isso que será o guia da minha ação. Não é? E esta questão colocada a nível europeu da independência, que o João mencionava, é uma questão interessante, mas passa pelo mesmo. Aí, enfim, temos mais potencialidades, até porque temos um conjunto de países que jogamos ou podemos jogar o jogo a 27, mas, em todo o caso, é preciso que haja complementaridade entre países, é preciso que haja algum pensamento estratégico em termos de transporte, por exemplo, ferroviário, a nível europeu e também rodoviário. É preciso que haja algum pensamento conjunto. Não sei se, no fim do dia, nós não somos uma Europa federada, nós não somos uma Europa de Estados federados, nós não pensamos a Europa como um todo. Nós pensamos a Europa como uma soma de partes e depois logo se verá. E, portanto, para fazer esse raciocínio estratégico, para entrar numa lógica de Europa, teríamos muito que entrar dentro das instituições europeias que, no fundo, partir uma série de paredes e criar um outro pensamento diferente relativamente à Europa. Não estou convicto, mais uma vez, de que a Europa não seja um aglomerado de partes que, de certa forma, está junta por uma questão de escala, por uma questão de mercado, por uma questão de oportunidade e por uma questão de fazer frente aos outros blocos económicos que são maiores em termos de mercado interno e em termos de criação de potencial interno. Portanto, está junta a Europa por uma questão, vamos chamar também teoria de custo-transação, uma das características principais é o oportunismo. Está junta também por uma questão oportunística. Sr. Professor, desculpe lá, agora não sei se estou aqui a sobrepor-me às suas
Quase. às suas funções. Peço imensa desculpa, mas não consigo resistir a este pequeno desafio. Aproveitando precisamente o que o Sr. Professor disse relativamente às oportunidades. De facto, as crises também trazem oportunidades. Verificou-se uma adaptação, eu diria, rapidíssima à criação de fluxos novos de abastecimento, lá está, mais locais, alguns mais locais, ou pelo menos mais próximos, outros um pouco menos. De facto, a dependência mundial do Wuhan era enorme, verificou-se em todas as, eu diria quase em todas as áreas, ou pelo menos aquelas mais necessárias na altura. As menos necessárias seriam eventualmente as eletrónicas, mas também com a sua importância. Depois, até na produção das vacinas, o Wuhan era necessário. Mas o que eu gostaria de abordar consigo, precisamente nesta parte da adaptação e da resiliência, era, e daquilo que mencionou quanto às fusões criando escala, era se achava que existe também a necessidade de um movimento legislativo ou de comportamental, de forma a que os vários atores nestas cadeias se entendam que, para ser resiliente, é preciso colaboração em toda a cadeia. E, portanto, aqueles que estão no topo da cadeia devem ter em atenção os seus fornecedores e criar, mesmo do ponto de vista contratual, adaptações a estas situações, que não são apenas as meras adaptações decorrentes das alterações das circunstâncias e das cláusulas de força maior, que nós nunca, na nossa vida, enquanto advogados, achámos que iríamos aplicar tão abundantemente como aplicámos agora, o que nos deu um exercício sobre a prática do direito muito interessante, mas o que eu diria é, dentro de uma base de, lá está, costuma-se dizer hoje em dia que a sustentabilidade foi substituída pela resiliência, não sei, em termos de conceito, mas o que é verdade é que para termos cadeias sustentáveis e resilientes, capazes e eu iria mesmo mais longe, uma economia resiliente, é preciso que entre fornecedores e distribuidores exista a necessidade de perceberem que o bem de todos exige sacrifícios a todos, não é? E, portanto, ultrapassando as questões dos Service Level Agreements e isso tudo, existindo uma boa prática, aliás, isto decorre numa conversa que nós tivemos, portanto não é minha autoria, mas achei o desafio muito, muito interessante. Criando boas práticas, podiam eventualmente até decorrer de algumas alterações legislativas de ponta, não acho que o legislador sirva para tudo, antes pelo contrário, mas como é que se consegue fazer com que exista esse código de boas práticas que faça com que, por exemplo, o distribuidor bonifique, em vez de penalize aquele fornecedor que consegue cumprir todas as regras, apesar de todas as regras de fornecimento e de tempo, apesar da crise, que reduza ele próprio, o distribuidor, o prazo de pagamento para que esse fornecedor possa sobreviver durante estes períodos e, portanto, haja menos disrupção da cadeia de fornecimento ao longo do tempo. Vê algum movimento nesse sentido? Acha que é possível em Portugal? Acha que é possível eventualmente estendê-lo mesmo a um nível europeu num cenário pós-pandémico? Aliás, aproveitando esta mesma pandemia para criar essa cultura?
É uma excelente pergunta. Aliás, basicamente eu sou um grande defensor de que devem existir, isso é uma batalha de há anos que eu tenho, devem existir contratos francamente mais fair, no sentido em que deve haver uma maior partilha de riscos entre fornecedores e distribuidores, ou fornecedores e clientes, e deve haver uma maior transparência, uma maior clareza, uma maior, enfim, uma maior integração entre os dois. Dito isto, acho que há aqui um espaço enorme para podermos qualificar fornecedores, e estamos a falar de qualificação de fornecedores em termos contratuais, não apenas impondo um conjunto de cláusulas que, no fundo, vão ao encontro, digamos, da penalização, mas sim também da bonificação. Bonificação por exceder expectativas, por cumprir acordos de serviço, por poder, no fundo, investir no processo, por poder, no fundo, debaixo de um conjunto de KPIs de natureza logística e não apenas comercial, ser uma empresa ou um fornecedor que está sempre disposto a fazer mais e melhor. E, portanto, há aqui uma prática, um conjunto de boas práticas que já se fazem no Norte e Centro da Europa e que já se introduzem em contratos, e que mesmo esses contratos são no fundo, têm apensos, tabelas apensas de avaliação de fornecedores, por exemplo, a avaliação do comportamento de fornecedores, que são claras, transparentes e que todos conhecem, e que são não só penalizações, ou não introduzem apenas penalizações, mas introduzem também bonificações. O prazo de pagamentos é um deles, há uma série de outros KPIs, indicadores de performance, que são claramente interessantes colocar nesses apêndices contratuais e de que vale a pena falar. Mas o chapéu disto tudo digamos, um código de boas práticas, que acho que sim, que podia ser incentivado, muito incentivado pelo Estado, enfim, neste caso por alguma entidade que depois venha a, enfim, não sei se legislar será necessário, mas que venha pelo menos a dar, a ser berço e esteio de colocação à mesa de uma série de pessoas que num período de crise, enfim, sentem que devem fazer um contributo para a sociedade ao nível das relações bilaterais, trilaterais entre fornecedores, clientes, enfim, prestadores de serviços, e mudar um bocadinho as regras do jogo. E eu acho que aí o papel digamos, das sociedades de advogados e dos advogados em geral é importantíssimo, também sensibilizar para a necessidade de mudar um bocadinho a natureza contratual e a necessidade de encontrar cláusulas que tornem um contrato mais rico. Porque nós sabemos todos que, enfim, em matéria de negociação, quanto mais issues um contrato tiver, mais possibilidades há de haver integração e mais riqueza contratual esse contrato tem. Se reduzirmos o contrato a preço, pois, ou a cláusulas comerciais, a rapel, isto, aquilo que sejam de natureza comercial, pois o contrato é bastante mais pobre, mais dificilmente integrável entre as partes, e há sempre uma parte muito mais perdedora do que outra. E, portanto, há aqui um movimento eu não diria de altruísmo, mas de construção de um esteio de boas práticas, que acho que está por fazer, e que esta é uma oportunidade única para poder fazer. Esta é uma oportunidade única que se levanta para poder fazer. E daqui devia nascer qualquer coisa, sim, acho que sim. Valia a pena pensar-se nisso. Eu quase que devolvia a pergunta ao Manuel ou ao João, não é? Que é, no fundo, porque vocês estão no terreno nesta matéria, e enquanto sociedade de advogados, como é que vocês veem exatamente alguns dos pontos que o professor Crespo Carvalho referiu agora aqui? E começando, desculpa, João, mas tomando não logo... Não quer ser mazinha, nem advogado. Não, antes pelo contrário, eu acho que o interesse desta conversa é também esse, apesar de tudo estamos numa sociedade de advogados e se não soubermos, pelo menos, abordar essa questão e discuti-la, não estamos aqui a fazer nada. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, relativamente a recebendo com gosto o seu repto. O que me parece é que já há longo tempo, apesar de eu ser
um adepto da liberdade contratual, já da prática da profissão ao longo dos tempos se verifica que nestas relações normalmente há uma parte menos forte do que outra, não é? Principalmente ao nível da distribuição e da grande distribuição. A questão dos rapéus, dos descontos, é um assunto que é já antigo. Há culturas no setor da distribuição mais, menos flexíveis do que outras, umas colaboram mais do que outras com os fornecedores, mas eu não diria que existe uma prática, um código de boas práticas, nem sequer que estejam integradas, a não ser agora com as questões da sustentabilidade, que as empresas inexoravelmente vão ter que tomar em conta nas suas decisões, mas que não são impostas pelo direito, são impostas pelo mercado. Portanto, um distribuidor com práticas de sustentabilidade, em princípio, tratará com justiça, com responsabilidade tanto social como ambiental, um fornecedor que também cumpra essas regras do seu lado e portanto, esta é uma movimentação que nós vemos. Portanto, é uma movimentação, é um instrumento, se quisermos, de regulação por parte do mercado, do próprio mercado. No entanto, existem estes equilíbrios e existe agora uma oportunidade de, numa situação de crise, o legislador ter alguma intervenção. Acho eu, mesmo que menor, mesmo que cirúrgica, numa fase de alteração das circunstâncias ou de grande crise económica, que o legislador crie regras, como criou, no fundo, para defender através das cláusulas contratuais gerais, para defender o consumidor face também ao distribuidor, ao grande comerciante, tentando equilibrar um pouco as relações. No caso de crise, não me choca que existam normas nesses contratos, que possam ser impostas nesses contratos, em que, por exemplo, muito concretamente, relativamente aos prazos de pagamento, que normalmente são muito dilatados, também dependendo do distribuidor, mas são muito dilatados, 90 dias, às vezes até mais, de pagamento ao fornecedor, que esses prazos se encurtem ou sejam encurtados, havendo, no fundo, um equilíbrio no sacrifício para que essa cadeia de abastecimento se mantenha, para que este fornecedor possa fazer face às dificuldades que está a enfrentar nesse momento. Se não me choca, acho que não sei se muita gente já pensou nisto, mas é algo que, eventualmente, se possa, dentro do setor da logística, tentar levar ao legislador, ao Parlamento, ao Governo, de forma a que isso possa ser ponderado para futuras situações. Portanto, digamos que há aqui campo de trabalho. Eu acho que sim. Ao nível europeu, o João dirá muito melhor do que eu. Não, aquilo que pretendia acrescentar ao que o Manel disse era não tanto a nível europeu, mas num plano mais estratégico, ou seja, a partir do momento em que o Estado percebe que tem necessidade de ter cadeias robustas e resilientes, pode promovê-las de uma perspectiva legislativa, mas também pode considerar outro tipo de estímulos. E o professor José Carvalho tinha dito muito bem que nós temos um problema antigo, de escala. E, portanto, a escala também pode ser... o combate a esta falta de escala pode também ser feito por alguns estímulos nesta área. Ou de uma forma mais vinculativa, ou
ou de convites e estímulos de uma forma, se quisermos assim, mais soft. Eu aproveitava, precisamente por estarmos a falar também aqui do papel do Estado, para chamar a atenção, para partilhar convosco, uma coisa que descobri há pouco tempo, que é o Korean New Deal, portanto, o plano de recuperação coreano, que é do ano passado, sobre precisamente a resposta à crise pandémica. E eu achei curioso porque é um plano mais... A versão que está disponível em inglês provavelmente será maior em coreano, mas o meu coreano não é grande coisa. E, portanto, a versão em inglês tem 71 páginas. E a palavra logística aparece lá 6 vezes, sendo que uma delas é para referir não a logística em geral, nem a Smart Logistics, que também lá aparece, mas para referir que a Coreia apoiará a investigação e o desenvolvimento de tecnologias para a logística. Portanto, há um pensamento orientado para estas coisas que parece que, infelizmente, no nosso caso, nos falta. Não sei se, de alguma forma, depois dos descobrimentos e depois da época imperial, nos tenhamos esquecido mais da nossa vertente de viajantes, mas parece-me que, do ponto de vista político, haveria que de alguma forma colmatar esta falha no pensamento estratégico, porque sem logística não há estratégia que se aguente. Portanto, eu acho que, pegando no que o Manuel disse, com legislação ou com outro tipo de estímulos, será muito importante que o poder político e que os nossos decisores tenham presente a necessidade de perspectivar isto deste ponto de vista. Dara, se me permite, eu diria que estou totalmente de acordo, ou seja, acho que há... É uma questão transversal, não sei se é uma matéria apenas de políticos. O que é um facto é que, enfim, de governantes, é uma matéria transversal a Portugal. A cultura de planeamento, a cultura logística, a cultura de gestão de operações é uma cultura difícil, é absolutamente mandatória, é absolutamente imprescindível, mas é uma cultura difícil e, portanto, acho que nós temos visto variedíssimos casos. O plano de recuperação será um deles, em que praticamente não aparece, ou não aparece, enfim, por questões várias, seguramente não parece materializado, digamos, a importância do setor logístico, e, nomeadamente, eu queria fazer aqui uma referência que acho que é absolutamente meritória, é que no meio do distribuidor e do fornecedor existe um prestador de serviços logísticos que não pode ser esquecido, não é? E, portanto, há vários que também precisam de ganhar massa crítica e escala, e têm que ser mencionados porque eles estão no terreno a fazer coisas incríveis. E, portanto, os prestadores de serviços logísticos, os operadores de linha, etc., estão, no fundo, os transitários, etc., estão no fundo, a fazer um trabalho que ninguém sabe muito bem o que é. E temo que a ausência da palavra logística, a ausência da palavra cadeia de abastecimento, da terminologia cadeia de abastecimento, ou a ausência destas questões mais de planeamento, seja uma questão se calhar, de falta de cultura nestas áreas, cultura prática nestas áreas. Não é conhecimento, não é que as pessoas não saibam. Eu acho que os decisores sabem, mas depois, na hora da decisão, acabam por achar que, bom, mas isto não tem nada a ver com logística ou com planeamento, tem a ver com outras coisas. Aliás, um dos casos mais emblemáticos no meio disto tudo foi considerar-se que o plano de vacinação é um plano de saúde, por exemplo, que é um erro tremendíssimo, porque o plano de vacinação é tão só um plano logístico, é um plano de operações, ponto. Quando o plano chega ao braço da pessoa, passa a ser saúde, que é a forma de administração. Tudo o resto é para ser feito por pessoas que dominem minimamente a área de operações e de logística. Se não for, andaremos seguramente a criar, no fundo, a enganar-nos a nós próprios. E isso é dramático, porque temos essa experiência, é once in a lifetime, é a oportunidade de once in a lifetime mostrar que podemos fazer alguma coisa em operações, podemos e sabemos fazer alguma coisa em operações, e não estamos a mostrar, infelizmente não estamos a mostrar. Nessa como noutras circunstâncias, por exemplo, no plano de recuperação também, enfim, não aparece explícito. Oxalá que isto ainda vai
dará as suas voltas. Oxalá que isso possa vir a ser contemplado e, portanto, possa vir a ser integrado mais tarde, mas isto reside, de facto, numa ausência. Pedagogicamente falando, é preciso fazer muita pedagogia, e eu ando nisto há 30 anos, há mais de 30 anos, e a vida que eu tenho passado nisto é uma vida de pedagogia, porque as pessoas não sabem, não ouvem, não querem saber. E, portanto, é quase como cada nova aparição, cada nova explicação, é quase como começar do zero, tudo. A explicar, portanto, e a Dora, que está aqui também ligada a este setor há muitos anos em termos jornalísticos, saberá aquilo que eu estou a dizer, ou seja, é quase que voltar ao beabá novamente, voltar a explicar os fundamentais novamente, porque as pessoas, de um momento para o outro, esqueceram tudo, parece que esqueceram tudo. Não há matéria onde as pessoas esqueçam tudo tão rapidamente, diria eu, como nestas áreas. É incrível. Professor, eu diria que não é só um papel pedagógico, eu acho que é quase um papel evangelizador, digamos Sim, assim, evangelizador. não é? Não queria chegar a esse ponto. Mas é um bocadinho assim. No entanto, eu acho que, apesar desta ausência de visão por parte do poder político da importância da logística, a verdade é que, ao longo dos tempos, as empresas têm conseguido sempre responder, estar na linha da frente e fazer o seu papel, não é? E nomeadamente com esta questão da pandemia, isto acho que mostrou e ficou bem claro, por exemplo, do ponto de vista da tecnologia, aconteceu aqui num curto intervalo de tempo uma revolução tecnológica. E eu lembro-me sempre de uma coisa que um profissional do setor me disse aqui há uns meses atrás, que foi, na verdade, não foi o CEO a fazer avançar esta questão da revolução tecnológica, foi o CIO. E eu acho que há coisas aqui que vieram para ficar, de facto, mas gostava de perceber um bocadinho como é que o professor Crespo Carvalho vê também estes aspectos. Bom, eu acho que houve como se disse já, em 3 meses houve uma revolução por 10 anos, não é? Portanto, não tínhamos dúvidas de que há práticas digitais e há práticas de utilização tecnológica, nomeadamente em termos de inteligência artificial, enfim, uma série de machine learning, algoritmos de machine learning, e por aí fora. Podemos dar aqui inúmeros exemplos, IoT, etc., que vieram para ficar. E seguramente vieram para ficar, e portanto há aqui também um papel importantíssimo que é pegar em termos legais nestas questões tecnológicas, porque está muita coisa por fazer e há um campo enorme de oportunidades para quem está nestas áreas, porque há aqui zonas muito cinzentas e, enfim, estamos perante um conjunto de advogados que saberão melhor do que nós que a quantidade de zonas cinzentas que existem neste espectro tecnológico que vai crescendo, não é? Uma das coisas interessantes de ver neste movimento todo é o crescimento do e-commerce, não é? E portanto depois há aqui uma série de problemas relacionados com o e-commerce e com até chegamos ao ponto em que o próprio e-commerce pode levantar problemas, coisas tão simples como esta. Eu trabalho para um e-commerce, mas esse e-commerce tem sede no Reino Unido ou na Alemanha, para estar dentro de um dos países da União Europeia, tem sede na Alemanha, mas eu estou a trabalhar a partir de Portugal. Bom, mas em termos fiscais, eu posso estar a trabalhar a partir de Portugal, ou tenho que estar 181 dias por ano, pelo menos na Alemanha. E, portanto, estas questões começam-se a colocar. E eu trabalho para um e-commerce e depois há uma série de outras coisas que, em matéria laboral, em matéria, enfim, legal, tão vasta em termos de e-commerce que existe, desde trocas enfim, até questões de dumping, enfim, há uma miríade de questões que se colocam no e-commerce, para além das questões todas tecnológicas. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer no meio disto tudo, que mudou e tem mudado
do ponto de vista mais visível, tem mudado a geografia dos espaços que nós habitamos, nós em cidades, que é a last mile. Portanto, tudo aquilo que tem sido feito em termos de last mile, de entregas de alimentação em casa das pessoas, de entregas de outros produtos e o alargamento das plataformas a outros produtos. No fundo, esta quantidade de motas, carros, bicicletas, skates, etc., que pululam pelas nossas cidades e que mudaram completamente, no fundo, aquilo que era o normal ver em termos de mobilidade. Isto tem uma gestão fina que não é simples, é uma questão bastante complexa. Os meios devem ser nossos ou devem ser externos, os meios devem ser internalizados. Por exemplo, se pensarmos numa Domino's Pizza, vou dar este exemplo, os meios são próprios ou são externos, são meios nossos. Mas se pensarmos, por exemplo, numa Glovo está lá para servir um McDonald's que não tem meios próprios, ou está lá para servir outros qualquer. Mas quer dizer, a própria decisão entre internalizar meios ou externalizar meios é uma decisão crítica de operações. A decisão de mando sair ou não mando sair esta motinha porque estou à espera da próxima encomenda para um local próximo é uma decisão crítica, porque isto vai pôr mais ou menos motas no sistema. Portanto, tudo isto são questões de operações que têm que ter um tratamento muito, muito, muito cuidado. As questões dos lockers, as questões dos pick points, isto são questões que hoje começam a fazer, enfim, as plataformas que nos ajudam a trazer coisas a casa começam a forçar a dizer, já experimentou deixar à porta de casa? Portanto, isto começa, o passo seguinte não é à porta de casa, é no locker ou no cacifo mais próximo de si, não sei onde. Portanto, porquê? Porque se o volume cresce, é muito difícil manter, e tudo leva a crer que o volume possa ser sustentado e crescer, o volume de encomendas, é muito difícil fazer entregas ponto a ponto, não é? Quer dizer, é muito, muito, muito difícil, muito hard. E, portanto, se nós pudermos concentrar isto numa zona de entrega, onde há uma espécie de caixas do correio que recebam várias encomendas de uma população de um bairro, que depois as pessoas se desloquem ali, bom, isso vai ter tendência a existir, não é? Quer dizer, lá voltamos nós, no fundo, a pensar outra vez um bocadinho de centralização. Para quê? Para conseguir reduzir custos, não é? Portanto, estas coisas, obviamente que isto tem uma fatura também a pagar pelo cliente final, que é, neste momento, é ponto a ponto, mas eu pago uma taxa de entrega. E se eu quiser retirar esta taxa de entrega, eu tenho que me deslocar. E, portanto, é melhor deslocar-me uma coisa próxima do que deslocar-me uma coisa longínqua, não é? Portanto, tudo isto vai ser equacionado. Agora, eu acho que é inexorável este movimento de encomendas, de crescimento do e-commerce e de encomendas e entregas físicas, acho que é inexorável. Ou seja, estamos a viver uma fase inédita naquilo que é o last mile e estamos a ter uma curva de aprendizagem ao mesmo tempo que estamos a praticar, estamos a aprender, ou seja, quase que não tivemos pilotos, não é? Portanto, estamos no fundo, a aprender fazendo. Às vezes nas piores condições, mas estamos a aprender fazendo. E com a ajuda dos clientes e dos consumidores. E quantas vezes eu já fui à janela da minha casa dizer ao senhor da motinha que ele está no lado errado da rua porque ele viu 22 e não viu 2. Não, é o 2, não é o 22. Portanto, atenção que está lá escrito 2 e o senhor está à porta do 22. Não sei porquê. E, portanto, tem que atravessar a rua e é deste lado do prédio. E, portanto, eu estou à janela a dizer-lhe que ele tem que entregar aqui, não do outro lado. Portanto, a colaboração do cliente também é importantíssima, se eu quero que aquilo chegue, não é? Portanto, tudo isto é uma realidade completamente nova, diferente, não é? É fascinante. E é fascinante. É fascinante. Dora, permite-me, mais uma vez, usando ou sobrepondo às suas funções. Eu acho que esta questão, que ainda por cima nos toca a todos, advogados, não interessa qual a profissão, principalmente aqueles que vivem nas grandes cidades, e aí isso é uma questão que depois poderemos eventualmente, se tivermos tempo, debater, porque isto é um fenómeno
possível nas grandes cidades e não deslocalizado para o interior, onde efetivamente não há escala, não é? Como o professor referiu. Esta questão do ecossistema, da última milha, face ao Covid, é verdadeiramente revolucionário, porque aquilo que eu vejo é que a tendência, de facto, era de crescimento do e-commerce de uma forma, e mesmo das entregas em casa, no setor da restauração, era um movimento também inexorável. No entanto, com esta crise, verificamos que estamos dentro verdadeiramente daquilo que alguns diziam que era o delivery of everything world, não é? A Glovo entrega-te tudo, o que quisermos, e nós exigimos que essas coisas cheguem em condições, cheguem no tempo certo. Ficamos zangadíssimos quando se atrasam meia hora, 15 minutos, quando cancelam à última da hora. Estas questões, que já me aconteceu, fico furioso, achei inacreditável quando há uns meses raramente encomendava e raramente esperava, e até achava fabuloso que me entregassem até com uma hora de atraso, não me importava nada, porque achava uma coisa extraordinária para além daquilo que já estava habituado a encomendar da Amazon. Portanto, mas as pessoas vão criando uma certa intolerância ao atraso, às falhas de serviço, àquilo que lhes parece que é uma falha de serviço, mas não entendem toda a dificuldade que levou a que aquele produto eventualmente chegasse ao ponto de ser distribuído para a sua casa diretamente e ser entregue à sua porta praticamente sem custos. Praticamente sem custos. Quer dizer, o custo está internalizado, por exemplo, no caso do Uber Eats, na empresa, no restaurante. O restaurante aumenta um bocadinho o preço, mas é certo que está a pagar muito mais a esses prestadores. E nós não toleramos também, que é um fenómeno que também já existia antes, ter que pagar mais pela entrega de um chocolate. Não é? Portanto, o desafio também está aí, não é? Essa é de alguma forma a grande questão, não é? Que é, não é? Os custos disto. Exatamente. E ninguém quer, todos nós queremos receber aquilo que encomendamos, tal como encomendámos, o mais rapidamente possível, preferência aqui à porta de casa, mas há aqui custos que de alguma forma ninguém quer pagar, não é? E com saúde e segurança, não é? Portanto, Sr. Professor, desculpe lá, a pergunta que eu tenho, no fundo, depois desta verificação, que eu acho que isto é um fenómeno como aqueles em que não conseguimos voltar a pôr a pasta de dentes dentro do tubo, eu tenho medo que o legislador, perante reclamações cada vez mais crescentes que irão existir, e que já tenha uma necessidade de legislar, eventualmente matando a atividade. Naturalmente que a regulação vai ter que haver, mas aquilo que se conseguiu com uma certa liberdade em termos regulatórios pode vir a ser estrangulado. Já alguma vez pensou sobre esta parte da intervenção do legislador, que foi essencial no e-commerce, pelo menos dentro do espaço da União Europeia, mas... Eu penso que tem que haver alguma regulação. O legislador não pode matar uma atividade que neste momento é crucial, não é? Digo eu. E sim, tem que deixar a economia funcionar, porque senão, se não funcionar, as pessoas acabam por não ter disponíveis os produtos que pretendem com alguma segurança. Portanto, aquilo que dizia, eu estou absolutamente de acordo consigo, quando passa de uma fase inicial em que acha piada que entreguem em casa com um determinado delay, para um momento em que se torna um cliente de fast society.
porque é isso que está a acontecer consigo e acontece com todos. Mas acontecia com todos em termos empresariais, porque nós vivemos numa fast society, ou acontecia connosco quando estamos numa fila de espera, num aeroporto, ou quando estamos numa fila de espera num supermercado, quando estávamos. Agora acontece connosco, está a acontecer connosco quando nós não vemos o motinho a chegar, não é? Porque, portanto, nós vivemos numa fast society e, portanto, temos que ter condições de entrega em tempo útil. E, portanto, esse tempo, a qualidade do serviço, etc., são absolutamente críticos, absolutamente críticos. E espero, claramente, que não haja a tentação de matar este negócio de entregas, porque se legislarmos demais ou se incorrermos em tentações de regular demais, acabamos por estrangular a vontade de quem empreende e destes empregos todos que foram criados. Pode-se dizer que são mal pagos, mas são empregos, onde trabalha muita gente. E, portanto, pode-se correr o sério risco de matar toda esta atividade. E esta atividade é uma atividade muito interessante. O que se deve fazer é pensar em como dar-lhe escala, que é uma coisa diferente. Como dar-lhe escala, porque é de escala que vivem estes negócios. E como dar-lhe condições para, por exemplo, a pouco e pouco, haver, por exemplo, já existem nestas empresas o city manager, portanto, o gestor da cidade, o gestor do bairro, etc., que, no fundo, tenham liberdade para pôr um portal físico numa certa entrada do bairro, numa certa zona, onde as pessoas possam ir buscar os seus produtos, por exemplo. Em vez de haver caixas de correio só para as pessoas, há um portal de levantamento de encomendas. Isto passava-se há uns anos, no primeiro boom grande boom da tecnologia, nos anos 2000, em Boston, fez-se uma experiência, portanto, há 20 anos, fez-se uma experiência com frigoríficos. Numa zona residencial, houve uma empresa de entrega de frescos que instalou vários frigoríficos em casas de pessoas e fazia a entrega dos frescos sem as pessoas estarem em casa, tinha chaves dos frigoríficos, abria o frigorífico, entregava os produtos do dia, fechava o frigorífico e ia-se embora. E, portanto, isto vai ter que se verificar de alguma forma, para que a pessoa possa estar mais livre e não ter que estar em casa. Neste caso tem, mas no futuro pode não ter que estar e pode querer fazer, e oxalá não esteja, mas pode querer continuar a fazer as compras com esta conveniência. E, portanto, temos que dar, no fundo, argumentos, temos que ajudar a que este movimento se possa consolidar. E, portanto, esta questão de formação de portais, de lockers, de pick points, etc., tem que ser muito bem acarinhado e muito bem pensado, e não matado, morto, não é? Porque facilmente se mata uma coisa destas, não é? Se começa a meter muito custo em cima, ou se começam a querer regular e dizer o custo é até tal, quer dizer, o mercado tem que ganhar escala para poder reduzir custo, não é? Antes de ganhar escala, o mercado não pode reduzir custo. Não há como, porque senão não há atividade economicamente atrativa, não é? Digo eu. Mas sem dúvida, vamos ter que acompanhar isto com pinças, mas não podemos correr o risco de matar atividades, não é? E de matar interesses de operadores que estão a nascer, é? E que se estão a desenvolver, e ainda bem. E quanto mais houver, mais concorrência há, melhor será para o cliente final, e seguramente que os preços depois também falarão mais alto, não é? As taxas de entrega falarão mais alto e, portanto, desde o momento em que haja concorrência e em que isto começa a funcionar de uma forma diferente, passa a ser um setor de atividade interessantíssimo, e que fizemos crescer com esta economia pandémica, não é? Fazemos nascer e crescer com esta economia pandémica. E sem dúvida. A verdade é que a pandemia teve pelo menos esse mérito, não é? Que é num curto intervalo de tempo. E nós discutimos para trás durante anos esta questão da last mile, não é? Que sempre foi um grande desafio ao nível da logística, e a verdade é que de repente a coisa eclodiu. Não sei se da melhor forma ou não, ainda estamos para ver, mas de facto fizemos um caminho muito rapidamente. E fizemos tão rapidamente esse caminho que, inclusive, Dora, como já foi, já debatemos os dois, houve um acréscimo de procura de instalações próximas às cidades,
precisa de instalações de armazenagem, não estamos a falar só de transporte, porque a extensão deste movimento é para toda uma economia de produtos, não é só para os produtos de restauração, é para uma série de produtos, o que significa que, em termos imobiliários, há uma pressão para criar, digamos, infraestruturas próximas à cidade, centrais, com natureza central, para que o tempo de deslocação seja relativamente curto, baixo, e que possa haver execuibilidade nos movimentos e de resposta a estes pedidos. E, portanto, isto muda a configuração de transporte, muda de last mile, muda a configuração da armazenagem, muda uma série de coisas. E, portanto, tem, obviamente, um caminho a seguir muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Isto é uma atividade económica que está a nascer, esta questão da last mile, e que a temos que acarinhar e deixar crescer, porque este é provavelmente um futuro, um safe future. Isto é um safe future para todos nós, porque em movimentos pandémicos futuros ou noutros quaisquer, isto é uma garantia de que nós podemos ficar em casa e até uma certa comodidade, não é? Uma certa comodidade naquilo que fazemos e compramos. Não vejo porque não. Sim. Agora, de um ponto de vista mais macro, se quisermos, eu acho que falámos há pouco dos contentores mais ao nível do transporte marítimo, mas é curioso que este ano, 2021, é o ano europeu do transporte ferroviário, e em Portugal, quando se fala de ferrovia, nomeadamente ao nível das mercadorias, isto é sempre uma questão um bocadinho delicada, digamos assim. O professor quer pegar no tema? Sim, quer dizer, vamos ver. Nós temos que ter corredores para a Europa, em bitola europeia. Eu acho que não há dúvidas neste momento, ou pelo menos a comunidade logística não tem grandes dúvidas sobre aquilo que deve ser feito. Andamos um bocadinho ainda a zigue-zaguear e a apalpar terreno, mas a verdade é que temos mesmo que ter via ferroviária em termos futuros, que corte o país e que seja ligação. Nós, para todos os efeitos, em termos terrestres, somos periféricos em relação ao resto da Europa, não é? Em termos terrestres, não em termos necessariamente marítimos, mas já lá vai o tempo da importância do Oceano Atlântico nos movimentos marítimos globais. Portanto, neste momento há outros oceanos com muito mais projeção do que o Oceano Atlântico. Infelizmente para nós, que fomos secundarizados em termos de movimentos, não é? Portanto, dito isto, acho que temos que apostar em corredores que nos liguem à Europa. Não temos necessariamente que fazer grandes ligações internas, digo eu. Mas isso é o meu pensamento. Porquê? Porque o território é exíguo, lá está mais uma vez escala, dimensão, a economia dos transportes terrestres, ferroviários terrestres, deve ser pensada com alguma racionalidade, porque só compensa distribuir e fazer estes movimentos de um ponto para uma plataforma, caminho de ferro, plataforma de saída para depois outro ponto, só compensa em tempo e em custo para distâncias superiores a 600, 800 km. Portanto, estarmos a falar destas coisas para dentro do nosso território, que é exíguo, parece um bocadinho, parece um bocadinho um pensamento um bocadinho redutor. Acho que o que nós precisamos, de facto, são corredores em bitola europeia, eletrificadas, que nos liguem à Europa, que sejam sustentáveis, que nos retirem, digamos, o peso poluidor daquilo que temos e que reduzam drasticamente o peso poluidor daquilo que temos. E esse raciocínio da escolha para e o apontar para as grandes necessidades e não para uma miríade de necessidades, é um problema desde sempre de Portugal, que é o problema das escolhas, ou seja, nós temos que apostar no A e no B em detrimento do C, D, E, F e G. E uma das coisas que eu fico um bocadinho triste neste plano, por um lado diz que nenhum setor foi esquecido, mas por outro lado eu fico com uma amargura terrível, porque nenhum setor foi esquecido, então e onde é que estão as grandes apostas?
E nós ficamos na dúvida de qual é a grande aposta. Porque de facto o dinheiro espalha-se por tudo. E, portanto, o que significa que, mais uma vez, depois não tem escala para fazer crescer apostas estratégicas. Eu podia voltar a Porter aos anos 80 e dizer, Porter, quando veio cá, disse, nós temos estes clusters, nós temos estas apostas a fazer, tem estas apostas a fazer, estes clusters, e nós desde lá para cá fizemos ouvidos relativamente moucos e fomos dando asa às nossas próprias iniciativas e esquecemos aquilo que eram os clusters iniciais. E a verdade é que os países generalistas, é muito engraçado, países generalistas, mas isso é para países grandes como os Estados Unidos ou a China. Portugal tem que ser um país de especialidades, ou seja, um país que se concentra em determinados setores, como temos os moldes, como temos outros, que podem ser muito aproveitados e muito bem aproveitados, mas não podemos ser um país de tudo. Temos que ser um país em que há escolha, nós sabemos aquilo que estamos a escolher e deliberadamente apostamos nesses setores. E isso dói a uns para beneficiar outros, mas é a lei da vida, quer dizer, tem que haver estas escolhas. Agora, é de facto o ano europeu de transporte ferroviário e eu só chamo aqui a atenção de uma coisa que é preocupante. O comércio internacional, em termos globais com Portugal, decresceu a nível de exportações e a nível de importações. Portanto, fechámos o ano com menos 18% de exportações, 18,6% ou 18,8%, agora não me recordo de cor, e com menos 12%, 12% ou 13%, agora também não tenho de cor, de importações. Este imbalance é o que é, mas digamos, é um sinal de que pode ser um sinal de que estamos a sustentar-nos cá dentro. Mas é um sinal também de uma economia aberta ao exterior, é uma economia que vive com o exterior, nem que seja o espaço comunitário onde nós estamos. Portanto, isto é muito preocupante, nomeadamente em termos de formação de PIB, de Produto Interno Bruto, e dos contributos das exportações para a formação do PIB, não é? Nomeadamente. E, portanto, temos que continuar a exportar e temos que saber exportar e temos que arranjar formas de exportar cada vez mais. Nós fechamos o ano com menos de 16 mil milhões de euros. Isso é uma realidade. Agora, vamos fechar o próximo a subir? Eu não sei. Quer dizer, tenho sérias dúvidas de que fechemos o próximo a subir. Tenho sérias dúvidas pelo tempo que estamos confinados. Hoje deve sair um plano, hoje é dia 11, portanto, um plano de desconfinamento. E há uma série de economia que precisa desse plano de desconfinamento para poder voltar a práticas que só com o físico é que podem ser feitas. Não há forma de desmaterializarmos uma série de economia que é material por si só. Não é? Sim, sem dúvida. E esta questão, enfim, não é só do transporte ferroviário, mas também muito de intermodalidade, digamos assim, porque nós que temos toda esta costa e falamos sempre muito na questão do transporte marítimo e, de alguma forma, Sines é a nossa joia da coroa, entre aspas, mas, de facto, não basta as coisas chegarem até ali, é fundamental que depois vão dali para, não é? E digo Sines, mas enfim, não é só Sines, não é? Temos outros portos, como Doura e Leixões e Aveiro e Setúbal também, e que de alguma forma desempenham um papel muito importante em relação a alguns setores de atividade, como a indústria automóvel e outros até. E, de facto, do ponto de vista macro, se quisermos, há aqui ainda algumas questões que nós, do ponto de vista logístico, temos para resolver. Dora, eu diria assim, Sines tem estado para a economia presente, como teve Dom Sebastião para uma economia passada. É uma espécie de quase sempre. Portanto, Sines é e não é e vai ser. Vamos ver quando é que vai ser. Ainda não é agora, vai ser. Vai sempre ser.
E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de Interland para Sines. Precisamos muito de Interland para Sines, mas Interland para Sines significa que nós temos que ter ligações. Só conseguimos Interland quando conseguimos ligações. E, portanto, essas ligações ferroviárias são absolutamente críticas, são absolutamente mandatórias. E, portanto, e devem ser privilegiadas em relação a tudo o resto que possamos pensar. Porque Sines só tem, no fundo, Sines só se torna um Dom Sebastião presente se de facto lhe dermos as condições para ela criar Interland, para Sines criar Interland. Obviamente que podemos pensar também em tráfego marítimo de curta distância, podemos pensar uma série de coisas. Mas a verdade é que Sines tem que ter as condições todas para que se torne Sines, não é? E uma peça que está a faltar, claramente, é a peça ferroviária. Isso não tenho dúvida nenhuma. Relativamente digamos, a outros portos, há aqui um potencial em termos de... Repara, curiosamente, descemos nestes anos, neste tempo de crise, descemos em petrolíferos, descemos em carvão, e, portanto, as quedas foram acentuadas, mas em contentorização, se a memória não me falha, eu não tinha os números comigo, mas se a memória não me falha, em contentorização e em produtos de mais valor acrescentado, não descemos assim tanto. Antes, pelo contrário, até acho que subimos qualquer coisita, em termos percentuais. Talvez qualquer coisa como 3% ou 5%. O que significa que os portos portugueses estão a fazer o seu trabalho, estão a fazer o seu desenvolvimento. Agora, a verdade também é que, repare, nós em termos de transporte, tráfego aéreo, descemos 80%, não é? Em termos de movimentos de portos, descemos 6% no global. Em termos de tráfego diário, chegamos quase a tirar 3.000, 2.000 e tal veículos por dia das estradas portuguesas. Portanto, tudo isto tem um reflexo gigante, não é? Não podemos querer que haja milagres. Neste momento, penso que o índice de comércio a retalho está novamente decrescente, o que é uma pena, não é? E é sintoma de que já há muita apreensão com este movimento e que começa a haver uma retração nos próprios movimentos de consumo e, portanto, isso significa que, como sempre, nós normalmente sentimos a crise mais tarde que os outros países e saímos da crise bastante mais tarde que os outros países. É normal em Portugal isto acontecer, é histórico, e está-se a verificar, ou seja, vamos entrar mais tarde em crise, na crise mais profunda, oxalá eu me engano, e vamos sair mais tarde, bastante mais tarde, desta crise profunda em que vamos entrar. E, portanto, oxalá eu me engano, mas isto é absolutamente, tem sido transversal nas outras crises, todas para trás, e eu já assisti a 3 para trás, e, portanto, é aquilo que se tem verificado. E, portanto, oxalá nós consigamos, de alguma forma, fazer as escolhas certas, apostar nas coisas certas, em detrimento de muitas coisas, apostarmos nas ligações que estão há não sei quanto tempo por fazer, sermos cautelosos em termos daquilo que fazemos e sermos muito estratégicos, ou seja, nós temos que ter um pensamento estratégico para o que vamos fazer, em detrimento de contentar todos e mais alguns. Acho que esta palavra se impõe porque, de facto, temos que fazer escolhas. E governar é decidir, é fazer escolhas. É isso mesmo. É gerir uma empresa, é fazer escolhas. E, portanto, eu tenho que gerir uma empresa, enfim, uma empresa de educação, formação de executivos, e tenho que fazer escolhas. E as escolhas são dolorosas para um lado, são benéficas para o outro. Portanto, é assim, quer dizer, enfim, se queremos ser alguma coisa como país, temos que ser um bocadinho altruístas nestas fases de crise, verdade. E pede-se algum altruísmo aos nossos gestores públicos e, enfim, à classe política e ao governo, tem que se pedir algum altruísmo, sem dúvida. E algum pensamento estratégico também, algum pensamento estratégico, eu diria que sim, e algum pensamento logístico, porque nos faz muita falta. Nós somos há muitos anos e sofremos há muitos anos desta periferia e sofremos mais ainda desta periferia pelo conjunto de decisões que vão sendo sempre postecipadas.
sempre postecipadas. Veja-se o caso do aeroporto, veja-se o caso quer dizer, são sempre decisões postecipadas. E isso para nós mata-nos. Vai-nos matando aos bocadinhos. Retira-nos competitividade. E, portanto, nós devíamos apostar em obras centrais que fizessem, digamos, a diferença do território e muito rapidamente, e não andarmos este tempo todo a não decidir. Eu lá atrás, há muitos anos atrás, noutra vida, fui um enorme defensor da Portela +1, por variedíssimas razões, porque Portugal achava que não tinha condições para fazer um grande aeroporto, condições económicas, financeiras, etc. Até hoje, nem o +1, nem só um, nem nada, quer dizer, andamos há anos e anos e anos atrás disto, quer dizer, é uma pena. É uma pena. É verdade. É verdade. Dora, não sei se tem mais alguma questão a colocar. Não, eu acho que estamos a chegar. Sim, estamos um bocadinho em cima da hora. E... Eu sei que ninguém tem aqui bolinha de cristal, nem, enfim, umas cartas para ler o futuro, mas de alguma forma aqui o professor Crespo Carvalho, nesta última intervenção, já tocou aqui naqueles pontos que são essenciais, nomeadamente do ponto de vista macro, para nós como país, de facto, termos aqui uma estratégia em relação ao futuro e à logística. Eu já vi que a Mafalda também já ligou a câmara, o que significa que estamos mesmo em cima. Portanto, eu agora passava-vos a bola em termos de encerramento, não é? Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Sim, claro. Muito rápida para fechar. Eu acho que, tal como a Dora começou, o papel da logística não está claro. Não está nada claro na cabeça de muita gente. Não está claro. O papel do planeamento não está claro. O papel do que é um processo não está claro. E é uma pena. E esta é uma oportunidade de nós pormos isto no mapa das preocupações. Da classe política. Exatamente, e na agenda política. E esta é uma altura de escolhas, é uma altura muito estratégica. Muito estratégica. A recuperação de uma crise é uma altura de escolhas. E nós temos que fazer as escolhas. Isso é muito importante. Sr. Professor, é precisamente nesse tom que eu acho que vamos acabar, de esperança, mas também temos noção da realidade do nosso país, das nossas limitações, mas querendo sempre que as podemos melhorar muito. Este tema da logística, como se vê, é vastíssimo, mas é absolutamente essencial. Eu diria, deveria ser a coluna vertebral de todo o pensamento de planeamento, sobretudo planeamento estratégico, como disse, de um pensamento virado para a resiliência e permita-me, para a sustentabilidade, apontando aqui um pouco mais àquilo que me é mais querido, mas o que me choca também, no meio desta discussão toda e de confirmação que esta discussão trouxe, foi dessa total ausência desse tal pensamento estratégico, de considerar a logística central, porque em fevereiro do ano passado, o que esperaríamos de quem nos governa, mas também, eventualmente, de todos, é certo que o setor privado se adaptou muito rapidamente, mas era que, ao menos, tivessem lido esta obra, que é a sua, e que já cá está, e de muitos seus colegas, claro, mas que já cá existe, e com muitas edições, a última já é de 2020, e que faz falta, desde as sociedades de advogados ao negócio mais simples, mas e que fez, pelo menos, esta pequena discussão, espero que tenha sido fruto para outras e que este seja o primeiro webinar de muitos sobre esta matéria e que fique também a ideia de que, do ponto de vista da criação da cultura
da cultura, e lá está, e das boas práticas que possam melhorar todas as cadeias de abastecimento e um pensamento de planeamento estratégico possa ser difundido por alguns que assistiram a isto e não a esta nossa pequena conferência, ainda em modo virtual, porque não podemos fazer de outra maneira, mas que os que não percebiam, não entendiam ou sabiam deste tema, se quisermos, por experiências pessoais, e os que mais entendidos, que consigam ser, lá está, evangelizadores da importância desta matéria. Do ponto de vista da Abreu Advogados, agradeço-vos muito, tanto à Dora como ao professor Cristo Carvalho, por esta, eu acho que, intervenção de muito sucesso, e que podem contar connosco também para essa evangelização e para, eventualmente, para realizarmos daqui a uns tempos outra sessão, espero que fisicamente, nas nossas instalações, e que possamos trazer bastantes convertidos a esta matéria. Muito obrigado. E uma boa tarde a todos. E agora, como é muito mais próprio dizer-se, muita saúde. Obrigado. Obrigado, Obrigada. professor. Obrigado a todos.